E aí, minha aprovada, meu aprovado, mais uma questão aqui de macete para a gente poder decidir, né, quando integrar em relação a x e quando integrar em relação a y na hora do cálculo de área entre curvas, beleza? É o seguinte, então, assiste isso aqui até o final, presta muita atenção, porque se você pegar os macetes que eu vou passar aqui, você nunca mais vai passar apertado em prova, em lista, em nada, para determinar quando você vai integrar em relação a cada variável, beleza? Então a gente vai começar por onde? Por onde você começa quando você vai determinar? Você tem que reconhecer, beleza? Que a sua área está delimitada entre valores de x, que são A e B. Beleza? Eu chamei de A e B por arbitrariedade mesmo. Você não precisa necessariamente para você saber se você vai integrar em relação a x ou em relação a y. Você não precisa necessariamente saber os valores de A e B, beleza? Mas para calcular, óbvio que você precisa, né? Que são os limites de integração. E Y, C e D, beleza? Então vamos começar pelas regiões que a gente chama de regiões do tipo 1 e ver o que elas representam para a gente. Beleza? Vamos lá, regiões do tipo 1. Regiões do tipo 1 são regiões em que eu consigo calcular essa área resolvendo uma única integral em relação a x, beleza? Ou seja, eu poderia calcular essa área, tipo A, essa área entre as curvas, integral de A até B, né, que são os dois valores de x, onde a minha função está delimitada, da função que passa por cima, f de x, menos a função que passa por baixo, g de x, beleza? Só que o negócio é, como você vai... Isso aqui, né, é o que você pode fazer quando a função é do tipo 1. Agora, quando você vai saber se a função é do tipo 1 ou não? É isso que você vai aprender agora, então presta muita atenção. Uma região do tipo 1, para você descobrir se ela é uma região, uma área qualquer, para você descobrir se ela pode ser reconhecida como região do tipo 1, você vai ter que se perguntar o seguinte, ó, presta atenção. Nessa minha região, né? No intervalo de x, de A a B, aí você vai perguntar para x, beleza? Eu tenho nessa minha área uma única função que fecha, que corta, que delimita ela por cima, uma única função. Tenho no intervalo de A a B, eu percebo que eu tenho a f de x passando por cima de toda essa área. Beleza, é uma única função fechando por cima. E eu pergunto de novo, né, uma coisa quase que idêntica. No intervalo de A a B, né, que são os dois valores de x, eu tenho nessa minha área uma única função que corta, que delimita ela por baixo, uma única função, tenho a g de x. Se eu respondi sim para essas duas perguntas, a minha região automaticamente é do tipo 1. Eu só não posso me confundir no que eu responder, beleza? Mas respondendo isso, sim para as duas, é do tipo 1. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Olhei para essa região, quero calcular essa área aqui que está pintada em cinza. Eu vou me perguntar, bom, primeiro, geralmente a gente costuma querer integrar em relação a x, então eu vou perguntar se ele é do tipo 1. No intervalo de A até B, eu tenho uma única função que fecha, que corta, que delimita essa minha área por cima. Tenho, é a função azulzinha aqui, ó, a g de x. Pô, show de bola, sem problema. Ela é que eu chamo de função de cima, função que passa por cima, função, beleza? E vou perguntar de novo, no intervalo de A a B, tem uma única função que passa por baixo? Tem, a f, é a que a gente chama de função de baixo. No caso aqui, né, essa integral, essa área aqui, ó, ficaria como integral, né, de A até B, da função que passa por cima, g de x, porque eu chamei a azulzinha de g de x e ela que passa por cima, menos a função que passa por baixo, que eu chamei de f de x, né, dx. Show de bola? Assim que ficaria essa área. Não tem mistério, viram que não é difícil, beleza? Então, assim a gente determina, né, as regiões do tipo 1, e regiões do tipo 1 tem essa característica, faz essas duas perguntinhas, respondeu sim, é do tipo 1. Respondeu não para uma dessas perguntas, já não é do tipo 1, beleza? Tem que obedecer esses dois critérios. Vamos conhecer agora as regiões que são do tipo 2, beleza? Regiões do tipo 2, ela ser do tipo 1 e ela ser do tipo 2, neste caso que eu estou apresentando, são coisas excludentes, né? Estou dizendo que essas duas que eu apresentei aqui não são do tipo 2. E essas duas aqui não são do tipo 1 e a gente vai ver o porquê. Então presta atenção, acompanha, não pula, não sai daqui, entendeu? Não deixa o vídeo rolar à toa e assiste até o final. Beleza? Regiões do tipo 2. Como é que eu identifico regiões do tipo 2?
é o seguinte, as regiões do tipo 2, elas podem, né, a área, né, delimitada por uma região do tipo 2, ela pode ser calculada como uma única integral, né, dos valores de y, c até d, beleza? Lembra que eu falei lá em cima? C até d, da função que está mais à direita, ou seja, mais longe, vamos dizer assim, que eu chamei aqui nesse caso de f de x, menos a função que está mais à esquerda, que eu chamei, né, f de x, não, f de Deus pai, era para ter colocado y, mas vamos embora. G de y, dy. Por que que deveria ser assim? Porque quando eu integro em relação a x, né, eu devo, né, ter funções de x. E quando eu integro em relação a y, eu devo ter funções de y, beleza? E não funções de x. Mas vamos lá, deu para entender, né? O que que vai acontecer aqui? Como é que eu descubro qual a pergunta que eu faço, né, para saber se uma região é do tipo 2? Eu tenho que perguntar no intervalo de C até D. Antes eu perguntava, né, no intervalo de X, agora eu pergunto no intervalo de Y, de C até D. Eu tenho uma única função que delimita, que corta, que fecha a minha área pela direita, ou seja, no sentido mais longe, né? Lembra que função mais longe menos função mais perto? Função mais à direita menos função mais à esquerda? Aí respondi sim, que é a f de y aqui azulzinha. No intervalo de C a D, valores de y, eu tenho uma função de y que cerca a minha região, que fecha, que delimita essa área. É uma única função que fecha pela esquerda. Tenho uma única que fecha pela direita, uma única que fecha pela esquerda, região do tipo 2. Faço a mesma pergunta aqui, ó. Tem uma única função que fecha, né, essa área, que delimita ela. Pela direita, tenho a reta. Pela esquerda, tenho essa parábola aqui. Show de bola, é do tipo 2. Não tem. Respondeu sim para as duas, é o veredito final. Show de bola. Agora a gente vai ver lá em cima por que as dali de cima não são do tipo 2. Beleza? Então vamos lá. Ó. Do tipo 2, como é que a gente analisa? Olhando, né, quem está mais longe, né? No caso, a função maior aqui é a que está mais à direita, a menor seria a que está mais à esquerda. E a pergunta que eu faço, né, para descobrir se é do tipo 2 é, no intervalo de C até D, eu tenho a única função que fecha pela direita? Ah, sim. Tenho a única função que fecha pela esquerda? Sim. Aí é do tipo 2. Vamos ver, né, fazer essa pergunta aqui, ó. No intervalo de C até D, eu tenho uma única função que fecha pela direita? Não tem. Eu vejo aqui, ó, que num pedaço aqui, até nesse ponto de interseção aqui, eu tenho por uma parte aqui, né, até esse ponto aqui, eu tenho a função laranja aqui, a g de x, e acima desse ponto eu tenho a f de x azul. Então, respondi não para uma delas, eu não preciso nem continuar. Não é do tipo 2, de jeito nenhum, não é. Não posso resolver, né, com uma única integral em relação a y, funções de y e calcular essa área. Com uma integral só não vai dar. Beleza? Geralmente, quando tem esses pontos de interseção que eu consigo acessar eles bem por uma perfeita horizontal, assim, ó, é porque eles dividem nessa região em dois. Não consigo, né, calcular integrando em relação a y. A mesma coisa aqui, ó. Se eu for analisar aqui, ó, nesse ponto de interseção, cheguei no ponto. Quem é a função que passa por cima? Não sei. Se eu dividir aqui no meio, aqui, ó. Daqui para a direita é a azul que passa por cima, daqui para cá é a laranja. Beleza? Fazendo a mesma pergunta aqui, ó. Se faça aí, pausa o vídeo agora, pausa o vídeo. E se pergunta aqui se essa região é do tipo 2. Beleza? Agora faz o seguinte, ó, pausa o vídeo aqui, ó, e se pergunta se essas duas regiões aqui, ó, elas são do tipo 1. Pergunta se no intervalo de A até B você tem uma única região fechando por cima. Se no intervalo de A até B você tem uma única região fechando por cima. Pausa aí e faz para essa função aqui. Bom, pausou, calculou já. Você vai ver aqui, ó, que tem uma parte aqui, ó, quando você tem esses pontos de interseção aqui que vem, né, de baixo para cima e de cima para baixo, igual você tem aqui e você tem aqui. Eles costumam cortar, né, a função. Aí, por exemplo, daqui para a esquerda, a função laranja também passa por baixo. Daqui para a direita é a função azul. Então, não consigo, né, calcular com uma única integral lendo assim, ó, quem é a função maior e quem é a função menor. Só consigo assim, ó, quem é a função mais à direita e quem é a função mais à esquerda. Tranquilo? E vamos ver agora, né, as regiões que são bitipo, ou tipo 1 e tipo 2, que são
as regiões que satisfazem ambos os critérios, de ser do tipo 1 e de ser do tipo 2, beleza? Nos casos que a gente viu anteriormente, ser do tipo 1 e ser do tipo 2 eram excludentes, ou ela era do tipo 1 ou ela era do tipo 2, beleza? Mas existem os casos em que você vai fazer as duas perguntas e vai dizer sim para as duas perguntas, as 4 perguntas, aliás, né? 2 para saber se é do tipo 1, 2 para saber se é do tipo 2, e você vai responder sim para as 4 perguntas. Não tem nada demais, não é problema. Você só pode, né, escolher se você vai integrar em relação a x ou em relação a y. As regiões do tipo 1 e tipo 2 te dão essa escolha, beleza? Então vamos lá. Não estou dizendo, né, ó, abre um parênteses bem legal aqui, que é impossível calcular essa área aqui integrando em relação a x, essa aqui, ou as de cima lá integrando em relação a y. Não é impossibilidade, é praticidade e facilidade, beleza? Entenda bem isso. Então vamos lá. Aqui eu vou perguntar, pausa aí, não vou nem fazer. Pausa o vídeo e se pergunta se essa região aqui é do tipo 1, se essa aqui é do tipo 1, e se essa aqui é do tipo 2, e essa aqui é do tipo 2. Beleza, já fez aí, né? Você viu, né? Que ambas são tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Então, isso significa o quê? Que você pode, por vontade própria sua, né? Dependendo de quem sejam as suas funções, você pode escolher qual é a função mais fácil de integrar, beleza? É uma escolha sua. Escolhe que é a função mais fácil de integrar, integra. Por exemplo, essa aqui parece uma exponencial. Olhando daqui, ela seria exponencial de x. Agora, se você fosse integrar em relação a y, ela seria logaritmo neperiano de y, que é mais fácil de integrar, obviamente, exponencial de x. Então, você escolheria, nesse caso, integrar como função de x, entendeu? É esse tipo de escolha que uma região do tipo 1 e tipo 2, ou seja, uma região bitipo, permite que você faça. Tranquilo? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Espero que você tenha assistido tudo até o final, entendido tudo, né? Releia, assista o vídeo de novo, refaça, porque se você assistir o vídeo de novo, mesmo que ele tenha, sei lá, 13 minutos, compensa muito mais do que você ficar quebrando a cabeça lá, fazendo varredura, não sei o que, para saber se a região é do tipo 1 ou do tipo 2. Faça essas 4 perguntinhas que não tem erro, beleza? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. E lembrando aqui, né, que para integrar em relação a y, funções de y. Para integrar em relação a x, funções de x. Show de bola? Que é bom frisar isso. Então é isso. Até a próxima, minha aprovada, meu aprovado. Valeu!